podem ir para a escolinha, mamãe leva o pequenininho lá. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18, versículo 1. Eu queria pedir para você desligar o seu telefone celular, por favor. Para você não conversar, só levantar em caso de extrema necessidade, amém? Amém, gente? Antes, deixa eu só fazer um comentário. Eu vou estar ausente da igreja nos próximos meses. Os nossos pastores vão estar assumindo aqui a igreja. Eu vou passar por uma cirurgia muito simples de hérnia de hiato. E só para você não ficar preocupado, o pastor não morreu nem foi arrebatado antes de você. Eu vou tirar um período também para me poder refletir, tirar umas férias, arrumar algumas coisas em minha vida. Então, você continue servindo ao Senhor de todo o seu coração. Quando tiver saudade, manda para mim um WhatsApp lá, um alô, um beijo, um abraço, qualquer coisa nesse sentido. Não manda bolo, nem carne, nem nada, porque eu não vou poder comer, porque eu vou fechar a válvula do estômago, então a única coisa que eu vou poder comer é líquido. Então eu vou perder mais ou menos, eu calculei, uns 38 quilos nesses próximos meses. Aí eu vou ficar bem magrinho, então, né? Aí eu não vou poder falar, porque alguns são mais espirituais do que outros, porque o espírito fica aqui, então alguns vão ter menos, enfim, mas deixa essa bobagem para lá. Só para você poder entender. Mas os meninos estão aí, o Patrício, o José Costa, o Admar, a liderança, vão estar ministrando, mas eu tô bem, estou tranquilo, estou feliz. E se também Jesus me levar, eu não estou achando ruim de jeito nenhum, porque eu quero morar no céu. Amém o quê? Que Jesus me leve ou amém? Aleluia. Ok, então vamos lá, gente. Glória a Deus. Queridos, eu queria mostrar para você a mesquita de Omar. Começo desse ano, ou final do ano passado, eu não me lembro, uma profeta, uma mulher de Deus, ela falou a respeito, é essa foto aí, conheceu lá o Wellington, cadê o Wellington? Lá, conheceu quando esteve em Israel. Ok, mas põe um tamanho grande, filho. Isso, eu falei para você pegar um tamanho grande, isso. Acha um tamanho grande e põe. Ninguém mandou você trabalhar comigo, né? Eu sou chato, eu sei. Minha mãe já tinha me falado. Enfim, e essa profeta, ela falou a respeito da mesquita de Omar, e ela falou também a respeito da Coreia do Norte atacar os Estados Unidos com bomba atômica. Ok. Essa semana eu vi uma notícia na televisão. A Bíblia é um livro fantástico, e Deus usa os seus profetas. Eu achei uma coisa muito legal. E a Coreia do Norte, ela está trabalhando para a construção, realmente, da bomba atômica. Isso, garoto, agora você fez um trabalho de ser humano. Então, e ela havia falado que o templo precisa ser reconstruído em Jerusalém. Quem veio semana passada no culto da noite, o apóstolo Léo, que ministrou, Léo que mora em Israel já há alguns anos, né, ele falou a respeito disso. E essa semana eu vi a confirmação da profecia dela. Coreia do Norte trabalhando, vai confeccionar, vai fabricar a bomba atômica, e diz que se os Estados Unidos fizer algum tipo de retaliação, eles não têm problema nenhum em atacar os Estados Unidos. A palavra da profeta foi o seguinte: Coreia do Norte vai jogar bomba atômica nos Estados Unidos. Essa semana, aquele louco da Coreia do Norte, com aquele cabelinho que parece que botaram uma cuia e cortaram, ele fez esse tipo de ameaça. Eu falei, meu Deus, a mulher tinha falado isso ano passado, ao começo do ano. Isso está se confirmando. Então, nós estamos vivendo dias ímpares na história humana, na história do povo cristão, do povo de Deus, porque a Bíblia parece um livro que foi escrito mês passado e lançou esse mês. Tudo que o Senhor falou tem acontecido, tudo que Deus tem revelado aos seus profetas tem acontecido. E eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito disso hoje, do retorno do Senhor, e nós vamos falar sobre oração. Então, Lucas, obrigado, Natan, Deus te abençoe, filho, desculpa a brincadeira. Eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 18, e nós vamos retornar um pouquinho. Não vou conseguir terminar o que eu gostaria de lhes ensinar, o que o Senhor tem falado e tem dado ao meu coração, mas eu quero que você preste bastante atenção. Amém, gente? Ok. Eu queria pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado. Se você não a conhece, se apresenta, diga para ela, muito prazer, eu sou o Antônio, eu sou a Maria. E diz, eu gostaria que você falasse para ela, não durma, e quando o pastor te perguntar alguma coisa, você responda. Amém ou não amém? Ótimo. Então vamos lá. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de
orar sempre e nunca. Nós estamos falando isso há tanto tempo, né? Até parece que o pastor não tem palavra para pregar, mas a questão não é essa. Coisa para falar a gente tem para mais de metro, mas às vezes Deus insiste em algumas coisas. A Bíblia está falando sobre o dever. A palavra dever, ela tem um significado muito fácil, mas também ao mesmo tempo profundo. Dever significa obrigação. Jesus, ele está direcionando essa parábola para nós, para os seus discípulos, para aqueles que servem a Deus. Sobre o dever. Olha para mim aqui um pouquinho, conversa agora não, gente. Por favor. Só tenha um pouquinho de paciência comigo. Jesus, ele está falando sobre a obrigação do cristão de orar. A oração é uma palavra conjunta, que significa orar mais ação. Orar sem ação é inútil. Orar sem agir é fé sem obras. Então, Jesus está dizendo que nós temos o dever, a obrigação de orar. Porém, o que acontece em nosso país é que nós terceirizamos a questão da oração. E nós não sabemos orar como deveríamos orar. Nós, muitas vezes, como cristãos, simplesmente nós achamos que o pastor orando por nós resolve. A minha mãe orando por mim, pastor, ótimo. O meu pai orando por mim, meu tio, a igreja está de bom tamanho. Não. A oração é um dever, uma obrigação de cada cristão. Ótimo. Só que Jesus, ele conta aqui uma história, uma parábola, dando um exemplo, de que havia numa cidade uma viúva que tinha uma causa na justiça, ela insistiu com o juiz. O juiz não temia a Deus, não temia homem algum, porém esse juiz julgou sua causa. Aí a gente vai dar um salto no versículo 7, por favor. E aí Jesus, olha que coisa interessante, ele compara um juiz injusto, um juiz iníquo, um juiz que não teme, não respeita a Deus aos homens, mas ele compara esse juiz com Deus. E aí Jesus diz assim, não fará Deus justiça aos seus? Ah, que interessante. Ora, então quer dizer que existe uma justiça que é para um povo específico. Que povo é esse? Não, leia lá. E quem é o povo escolhido? A Bíblia diz assim, porque muitos são chamados, porém poucos. O escolhido é aquele que foi aprovado no vestibular de Deus. Então, raciocina comigo, nós temos duas famílias aqui. A família Oliveira e a família Pereira. E eles moram na mesma rua, ambos têm os seus filhos que estão brincando de bola-bete. Bola-bete? É lá em São Paulo, bete aqui, brincando de bete. E estão lá, brincando na rua, coisa de menino, de criança, e eles começam a briga. Aí o pai de um deles está sentado na calçada ali, e vê a briga, ele vai defender o seu filho. Concorda comigo que você faria isso ou não? Pastor, deixa apanhar aquela praga. Não, faz isso não. Você não amaria seu filho? Ai, gente. Sim, está precisando da surra. É bom que aprenda. Então, e você está ali sentadinho. Vamos supor que você é uma pessoa bem magrinha. Você pesa 57 quilos, por exemplo. Pai de 8. E o filho desse outro aqui, lutador de jiu-jitsu, 2,20 m. Guarda-roupa duplo. Um caminhão Fenemê. Existe isso ainda? Uma carreta, um Boeing, um jumbo, um elefante vestido. Ok. E quando você vê o seu filho apanhando, você com seus... você tomou Herbalife, emagreceu mais um pouco, 47 quilos, você parte para cima e você começa a bater no moleque que está batendo seu filho. Aí aparece a Jamanta, o elefante vestido de gente. O que acha que vai acontecer com você? Não, você vai morrer, apanhar não. Ele vai matar você. Exemplo besta, não é não. A Bíblia fala sobre 2 tipos de filho. Existem mais, mas vamos trabalhar com 2. João capítulo, não precisa abrir, João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala que os fariseus, os religiosos, eram filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira e era pai deles. Jesus fala isso para fariseus.
Há uma mentalidade universal, uma crença universal que todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos nós fomos criados por Deus. Criaturas de Deus. Ser filho precisa ter nascido na família e receber o nome e o sobrenome do pai e da mãe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Então, Jesus disse que Deus, Ele fará justiça aos seus escolhidos. E o que é que os escolhidos de Deus fazem? Escolhidos está no plural. O que é que eles fazem? Que a Ele o quê? Gente, vocês têm que me ajudar. Não, gente, fala. O que é que eles fazem? O que é clamar dia e noite? Não é orar, gente. Então, a oração é uma obrigação do cristão. Vou falar de novo. A oração é uma obrigação dos escolhidos. Amém. Pergunta para quem está do seu lado, chamado ou escolhido? O que é que você é? Se você é chamado, você não é escolhido. Nossa, que revelação profunda é essa? Mas, se você é escolhido, então você é filho. Você é escolhido, você é filho. E Deus faz justiça não aos chamados, mas aos escolhidos. Escolhido é aquele que recebeu Jesus. Escolhido é aquele que ouviu o chamado. Escolhido é aquele que entregou sua vida a Cristo. Escolhido é aquele que recebeu o batismo nas águas. Escolhido é aquele que foi batizado no corpo de Cristo. Escolhido é aquele que foi batizado com o Espírito Santo. Escolhido é aquele que pratica os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Escolhido é aquele que não transfere a sua responsabilidade como cristão. Escolhido é aquele que transfere a sua responsabilidade para si, não culpa os outros e tem um relacionamento íntimo com Deus dia a dia. Isso é ser um escolhido. Amém. Ótimo. Então, a justiça de Deus, ela se manifesta. Deus vem em nossa defesa, em nosso socorro, se nós formos escolhidos por Ele. Agora parece que Deus olha e fala assim, você, vem. Eu, Deus, não, você não, você é feio demais, vou te matar. Não. Não é assim. Deus chama. Amém? Tem alguém aqui que chama Antônio? Tem algum Antônio aqui? Nós não temos um Antônio aqui? Se fosse lá em São Paulo, fala Antônio, José, deixa eu ver. Tem alguém aqui que chama Paulo? Ótimo. Quantos Paulo nós temos aqui? Fiquem de pé, eu quero conhecer os Paulos. Um Paulo, dois Paulo, ok. Muito obrigado, pode sentar. Ok, o que eles fizeram? Ouviram o meu chamado. Então Deus te chama pelo nome. Vocês estão me ouvindo? E Deus te chama pelo nome e você responde. Quando você responde, você se torna... Não, fala bobagem. Deve estar apaixonado, por isso que fala besteira. Quando você recebe o chamado e você responde, você se torna... presta atenção. Quando você recebe o chamado de Deus... isso é interessante, gente. Cadê uma caneta? Me dá uma caneta. Eu tenho mandado umas mensagens para os irmãos. O meu iPhone tem uma lista de transmissão que você manda 2.000 mensagens ao mesmo tempo. E a mensagem de hoje diz assim: quando o homem trabalha, trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quem recebeu essa mensagem? Você não recebeu, deixa o seu telefone lá, o seu WhatsApp, eu prometo que eu vou mandar para você mensagem. Vou entupir o seu telefone de tanta mensagem e de tanto vídeo. Vídeo que você vai chorar e vídeo que você vai rir. Ok, então vamos lá. Então, quando Deus chama e o ser humano responde, ele se torna... Olha que coisa interessante, eu não tinha pensado nisso. Ok, e aí a Bíblia diz que Deus, Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, que oram, embora pareça... Embora pareça... Por quê? Porque o homem, ele vive pelo cronos, cronômetro, tempo humano. Kairos, tempo de Deus. O cronos, tempo do homem, e o kairos precisam estar alinhados. Por quê? Porque é no tempo de Deus que a resposta vem, e não no tempo do homem. Isso também é profundo, Senhor. Está filmando, né? Ok. Então vamos lá. Só que muitas vezes
parece que Deus não responde. Doutora Rebeca Brau, por exemplo, uma médica americana e também pastora, uma grande mulher, uma escritora, uma mulher que tem um ministério fantástico de libertação. Ela casou-se aos 45 anos de idade. Então, se há uma solteira do seu lado, diga: há esperança para você. Ok? Amém? Porque foi... E ela conseguiu casar-se com um homem chamado Daniel Yoder, que é um braço direito, é um homem amoroso, que cuida dela. Normalmente, os nossos jovens, eles estão ali com 13, 14 anos, eles estão orando: Senhor, por favor, me dá alguém, eu estou sozinho, eu quero beijar na boca. Tamanho é o desespero deles, e Deus está dizendo: não é tempo e não é hora. Mas eu posso passar por cima do tempo Kairos de Deus e entrar no tempo Cronos do homem, sim. E o que é que você vai colher? Ferida e decepção. Aí casa com a macumba, e depois nós, pastores, temos que ficar desfazendo a macumba que você arrumou. Não é engraçado, é patético. Porque a pessoa não espera. E há uma cobrança, muitas vezes, da família e da sociedade. Você está sozinho, é? Você não é gay, não? Você está sozinho porque está passando o tempo. Se alguém fala isso para mim, eu falo, se eu fosse solteiro, eu falo assim: sua mãe está bem? Sua família? Como é que vai o cavalo de seu pai? Não referindo minha pessoa, mas o cavalo que ele tem na fazenda. Ora, por que as pessoas têm que viver cobrando e pressionando a gente? A liberdade Cristo nos chamou, a decisão é nossa. Sou eu que conheço as minhas lutas, minhas dificuldades, meu emocional. As escolhas devem ser feitas com prudência. Então, o que acontece conosco? Às vezes, a oração, ela é feita, mas Deus, Ele está preparando o melhor para você. Você crê nisso? Então, o melhor não fica pronto de um dia para o outro. O eucalipto, são meses, ele está pronto. Um carvalho, são séculos. O eucalipto é fácil de você arrancar e destruir, o carvalho não. A madeira é boa e é nobre. Que tipo de árvore você é? Eucalipto ou carvalho? Pastor, já nem sei o que eu sou. Está difícil. Ok. Então, o que acontece conosco? Jesus, ele fala, no próximo versículo, por favor, ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Diga: depressa. A Bíblia diz que Deus, quando eu era menino eu não entendia isso, que Deus, Ele criou o mundo em 6 dias. Só que a própria Bíblia diz, no Antigo Testamento, e Pedro fala sobre isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Diga: 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Olha que coisa interessante. Eu falava assim: Deus, por que o Senhor não deu logo uma palavra e resolveu tudo? Porque Deus não é ansioso, Deus não se chama Paulo Lemos. Deus continua sendo Deus. Antes de mim, depois de mim, Ele é Deus. Feio ou bonito, gordo ou magro, alto ou baixo, preto ou negro, ou branco, ou amarelo, ou vermelho, brasileiro ou estrangeiro, Ele continua sendo Deus. Então, se de repente alguém chega para você e fala assim: querido, Deus está me dizendo que vai chegar o dia que Ele vai lhe abençoar, pode ter certeza que pode demorar 1000 anos. Você não entendeu. Vai chegar o dia que você vai casar, Deus vai te dar no dia certo. Talvez não dê tempo. Ok, então digo-vos que depressa, diga: depressa. O que é o depressa de Deus? O que é o depressa de Deus? Diga comigo: na hora certa. Eu vou perguntar de novo: o que é o depressa de Deus? Ótimo. E qual é a hora certa? A hora que você está pronto para receber. Se você não estiver pronto, você pode até receber, mas vai perder. Então, Jesus diz assim: olha, devido ao fato de muitas pessoas orarem, buscarem a Deus, e parece que a revelação, o milagre, a intervenção sobrenatural de Deus não vem, parece que isso é demorado, mas não é. E isso pode gerar algo na vida da pessoa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Por quê, gente? O próprio livro de Provérbios, ele diz assim que
A esperança tardia esmorece ou enfraquece o coração. Já falamos isso, estou repetindo. Significa que quando você pede algo para Deus, quando você ora em cima de uma palavra, escute isso. E Deus não lhe responde no momento que você acha que é certo. Isso parece que está demorando. E a Bíblia diz que a tendência do coração humano é desanimar, é esmorecer, é abandonar aquele pedido. E a Bíblia chama isso de homem inconstante em seus caminhos, que é como a onda do mar. Vai e volta, mas nunca sai do lugar. Consegue entender isso? Aí Jesus disse assim, quando o Filho do Homem voltar, devido à iniquidade crescer, a maldade do homem, o amor esfriar, será que na minha volta eu acharei fé na terra? Jesus está perguntando. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus significa, diga comigo, permitir Deus operar em minha vida. De novo, o que significa agradar a Deus? Ótimo. E quando é que Deus vai operar na sua vida? Quando você estiver sincronizado com a palavra e o tempo de Deus. Tudo, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo determinado. E uma das ferramentas que Deus nos dá é essa que é a oração. Os filhos escolhidos clamam a Ele, oram em todas as oportunidades, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja na madrugada, seja no monte, seja na igreja, seja em casa, seja no seu quarto, com a porta fechada. Os filhos de Deus, escolhidos de Deus, oram em todo o tempo, oram e buscam o Senhor. Orar não basta, é oração, orar mais agir. Aí Jesus nos dá um exemplo da oração do Pai Nosso. Vá comigo em Mateus, no capítulo meia dúzia, por favor. Escute isso. Nós vamos falar um pouquinho do diferencial sobre orar e rezar. São palavras que parecem semelhantes, porém muito diferentes. Quantos acharam Mateus capítulo 6, versículo 9? Digam amém, por favor, para eu me saber. Ótimo. Portanto, vós orareis assim. Então, o grego koiné, Jesus traz uma palavra. Que palavra é essa? Abba, Pai. Diga Abba. Nós falamos semana passada que essa palavra Abba significa meu pai. Meu paizinho, meu papai. Algumas pessoas têm uma mentalidade errada da pessoa de Deus. Não sei se você já viu. Nos grandes shoppings em São Paulo, eu me lembro quando morei lá. Chega no Natal, fazem um trono grande, bonito, vermelho, senta um velhinho com uma barba grande. Alguns a barba realmente é verdadeira, outro aquilo é só disfarce. E aí as crianças ficam numa filinha e elas vão, sentam no colo do velhinho e elas falam assim, ô Papai Noel, esse ano eu quero um Xbox One. Ótimo. Papai Noel, eu quero uma namorada. E cada um vai pedindo ali, o velhinho fica ali, aí ele vai cansando, tanta criança sentar, a perna dele começa a adormecer, começa a dar uma cãibra, ele começa a ficar mal-humorado, e a criança senta, ele já fala no pé do ouvido, fala logo, moleque. E algumas pessoas, elas acham que Deus é um velhinho sentado no trono, o qual de tempos em tempos ele dá uma cochilada, ele dá uma dormida, e quando você entra na presença de Deus para orar, o Senhor está mal-humorado, olhando para você, e Deus já te pergunta, o que você quer? Ora, desculpa, eu não quero um pai assim. Quando Jesus fala a palavra Abba aqui, ele está dizendo, paizinho. Sabe o tipo de pai que eu quero? Eu quero um pai que me abraça, que cura minhas feridas, que me pega no colo e que me balança. Quando eu era menino eu gostava de balançar. Não sei se vocês sabem o que é isso. Hoje em dia só é celular, Facebook, WhatsApp, Snapchat e sei lá mais o que. Tinder não, irmão, tá amarrado, isso é do demônio. Então o que acontece? Que tipo de pai você vê em Deus? Normalmente nós relacionamos o pai e a mãe que nós temos na terra com Deus. Nós associamos essa imagem de pai e mãe. E sabe o que a Bíblia diz? Quantos aqui de vocês são pai e mãe? Quantos de vocês acham que você é um bom pai e uma boa mãe? Eu vou levantar a mão porque eu acho que eu sou um bom pai e uma mãe. Sabe como é que Jesus me chama? De um pai mau. Jesus falou assim, vós, sendo maus, sabei dar bons presentes, boas dádivas aos vossos filhos. Sabe como é que Jesus chama o pai e a mãe na Bíblia? De pai e mãe mau. Sabe o que nós somos? Pais ruins. Jesus que falou. Quem já leu o texto que eu estou dizendo?
Então não estou mentindo para você, estou falando a verdade. O amém diminuiu. Você não gostou porque você é um pai ruim? Vou falar de novo. Tu é um pai ruim, uma mãe péssima. Você não gostou? Fala comigo semana que vem, que eu vou estar no hospital. Então, o que acontece conosco? Jesus disse que nós somos pais ruins. Não foi o pastor Paulo, foi Jesus. Aí Jesus falou assim, agora o Pai Celestial que é perfeito. O Pai Celestial que é perfeito, quando você entra na presença desse Pai, sabe como Ele te recebe? Como filho. Ele fala, vem cá. Ele te pega no colo. Ai, que gostoso. Você é tão lindinho. Ai, Senhor, eu estou com vergonha. Agora, sabe o que nós fazemos? Nós achamos que o Pai não é isso. Nós achamos que o Pai é uma pessoa ruim, que de vez em quando ele olha para a terra. Quantos eu vou matar hoje? Deixa eu ver. Pá! Pronto. Acidente de trânsito. Bum! Pronto, raio na cabeça. Gente, nós precisamos saber quem é o Pai. A Bíblia fala sobre 2 tipos de pai. Fala sobre mais, vamos ficar com 2. A Bíblia fala sobre o diabo. Diga, o diabo é um pai. E aí Jesus falou que o diabo, ele faz somente 3 coisas. Ele rouba, ele mata, ele destrói. O que ele faz? Ótimo. Aí Jesus disse assim, eu vim. Ele representa o Pai na terra. Jesus é o representante do Pai. Para que vocês tenham pleroma. Diga comigo, vida plena. Diga, a vida que Deus tem. A nossa tradução diz o quê? Vida abundante. Ou em abundância. Ora, para um pouquinho. Tudo que rouba, mata, destrói, é dado por um pai. Qual é o nome desse pai? O cão chupando abacaxi. O demônio, o diabo, o chupa-cabra, o tinhoso, ou também conhecido como Satã ou Lúcifer. Ah, Deus me deu esse câncer porque Ele quer me ensinar humildade. Esse Deus eu não quero. Eu perdi o emprego, foi Deus, me fez perder o emprego. Emprego bom, final de semana com o carro da empresa, tinha 13º, me pagavam direitinho, eu perdi. Deus, por que o Senhor fez comigo? Eu não quero esse Deus. Você entende? Eu preciso ter uma referência de pai, que na terra eu não tenho. Eu preciso entender o que é que Jesus está falando quando Ele fala, Abba, meu pai, meu paizinho. Sabe o que Ele está dizendo, querido? Ele está dizendo que um pai é gerador de vida. Diga, gerador de vida. Mas o diabo é um gerador de quê? De morte. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que um pai é um supridor, mas o diabo é o quê? É um espírito de miséria, de pobreza e de fracasso. Sabe o que Ele está dizendo? Que um pai é um agente de proteção. Sabe o que o diabo faz? É um agente de destruição. Ele está dizendo que o pai, ele é um agente de instrução, de ensino. Sabe o que o diabo faz? Te mantém ignorante nas Sagradas Escrituras. Ninguém vai dizer nada. Então, que tipo de pai Deus é para você? Qual é a visão? Qual é o discernimento que você tem desse pai? Um pai que te acusa, um pai que te magoa, um pai que te condena, um pai que aponta o dedo para você. Eu não quero esse pai. Já chegam os problemas que eu tenho, os defeitos que eu tenho, os pecados que eu tenho, e ainda vou chegar diante de Deus, e Deus vai olhar para mim e falar, mas você fez isso, cabra da peste. Eu não quero ouvir isso de Deus. Então Jesus, ele disse, olha, quero falar algo para você. O Pai, ele é um agente de vida, ele gera vida. Você entende isso? O Pai, ele gera amor. O Pai gera cuidado. Mas nós transferimos, nós associamos o nosso pai à nossa mãe, terreno com Deus. E aí Jesus começa a dizer assim, santificado seja o teu nome, a palavra que é honrado,
E uma das melhores definições para a honra, que nós já falamos aqui, é reconhecer e investir. É igual? Vamos lá, gente. Reconhecer e investir é igual? Reconhecer e investir é igual? Então, quando eu reconheço e eu invisto em Deus na sua pessoa, isso é honra. Não basta só reconhecer a Deus como Senhor. Precisa investir seu tempo, precisa investir sua vida, precisa investir seu amor, precisa investir sua dedicação. Isso é honra. A maioria das pessoas conhece essa oração como uma reza. Agora raciocina comigo. Quantos de vocês se consideram pessoas inteligentes? Vamos de novo. Tem gente que não levantou a mão. Talvez você não tenha entendido a minha pergunta. Eu vou ser bem claro. Quantos de vocês se consideram pessoas inteligentes? E o seu Criador é inteligente? Mais ou menos que você? Quanto mais? Vamos mensurar. Não tem como mensurar. Por quê? É infinito. Ok? Então imagina o marido. Imagina o marido, a cena. Vamos fazer a cena. O marido chegando em casa depois do trabalho. Viu? Respeita, irmão. Está repreendido o inimigo na tua boca. Amor, cheguei! Oh, ela vem, né? Toda descabelada. Aí eu pergunto assim, o que é que tem para o jantar? Ela fala, batata e bife. Bife a cavalo. Amor, o que tem para o jantar? Batata e bife a cavalo. Amor, o que tem para o jantar? Eu já falei! Você é surdo? Como é que esse marido está tratando a esposa? Eu respondo, como burra. Imagina Deus, Senhor, com muito respeito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Pai nosso que está no céu. Pai nosso. A alvenaria cheia de massa, lá vem a Maria, pega a escada, sobe no telhado, arruma. A alvenaria cheia de massa, ela vem a Maria, pega esse... Como é que a pessoa está tratando uma entidade que ela considera maior que ela? Fala, gente, fala! Burra! Estúpida! Retardada! Pergunta para o irmãozinho bem disfarçadamente, você é assim? Gente, é questão de inteligência. Demorou, hein? Está faltando aqui, Senhor. É questão de inteligência. É questão de inteligência. Você faz isso com a tua esposa, ela vai achar que você fumou maconha e estava estragada. Deu efeito contrário. Então, nós entramos na presença de um pai que é infinitamente, não tem como mensurar, sábio, inteligente, capacitado, que nos criou, conhece todos os nossos defeitos e qualidades, conhece a nossa vida antes mesmo de nós nascermos, e nós o tratamos como idiota. Que tipo de visão você tem no Pai? Que tipo de discernimento você tem do Pai? Porque o Pai da terra, eu sou Pai. O Pai da terra foi Jesus que falou, e eu recebo, Senhor, é mal. Ele falou, então eu creio. Mas o Pai do céu é bom. Ele disse que Ele é bom. Ele é amor, Ele é bondade. Então, quando eu entro na presença do Pai,
Para o mundo ele pode ser Deus, porque Deus é bom, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Mas Ele não é só Deus, Ele é o meu Pai, Ele me ouve, Ele me atende, Ele está 24 horas à minha disposição. Eu posso entrar na presença dEle a hora que eu quiser, eu não preciso ficar na fila esperando. 7 bilhões, 625 milhões, vai demorar. Você entende isso? Então nós temos uma visão errada de Deus, do Pai. Nós achamos que Deus é aquele ser do Antigo Testamento que mandou matar muita gente. Talvez você não tenha entendido sobre a hibridização de seres que foram criados por demônios. E Deus mandou matar e destruir porque nasceram gigantes na terra. Talvez você não tenha entendimento que quando Deus mandou fazer isso, Ele estava protegendo a própria raça humana por amor, mas não por ódio nunca. Porque em Deus não há ódio em nenhum momento, mesmo quando Ele decreta juízo sobre nós. Aquilo é para nos corrigir, aquilo é para nos fazer o quê? Crescer! Você entende isso? Então Deus, a Bíblia diz que Ele é amor, e até o seu juízo, até a sua justiça, é por amor, nunca por ódio. Você entende isso? Então que tipo de visão você tem do Pai? Sabe, querido, muitas vezes eu entro na presença do Pai, e a única coisa que eu sei fazer é chorar. E Ele vem, e Ele enxuga minhas lágrimas, e Ele me pega no colo. Porque eu entendi que isso é ser um pai, mas eu demorei muito para entender isso, desculpa. E aí Jesus disse que o nome dele é santo, ele é digno de honra, de reverência, de respeito, porque ele é Deus, antes de mim e depois de mim. Você entende isso? E sabe o que mais Jesus falou? Venha o teu reino. Você sabe o que significa reino? Reino é um tipo de governo que se toma pela força. A Bíblia fala sobre 3 fases do reino, é uma mensagem que eu poderia ministrar só sobre o reino. A Bíblia diz, venha o teu reino, manifeste o teu reino, estabeleça o teu reino. 3 fases do reino, é uma mensagem que eu tenho, acho que o primeiro lugar que eu preguei ela, acho que foi em Brasília. A igreja de um pastor amigo meu. Quando Jesus está orando, Jesus está dizendo, venha o teu reino. O reino de Deus, o governo de Deus, ele tem que vir com força e violência. Vou explicar para você. Jesus disse que o reino é tomado por esforço. A palavra ali é a palavra combater como um soldado, ou guerrear como um soldado bem preparado. Então, quando Jesus fala sobre reino, Jesus está dizendo assim, venha o teu reino, venha o teu governo. Por isso que a Bíblia diz que em meu nome expulsarão demônios. Demônios se expulsa de um território, e a mente humana é um território para pensamentos do diabo. O coração humano é um território para a manifestação de demônios. O corpo do homem é um território para a manifestação de demônios. Quando a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou a serpente, falou assim, você vai comer pó todos os dias. O homem é feito do pó da terra. Sabe qual é a carne do diabo? É o ser humano. Satanás tem comido pó todos os dias, tem destruído emoções, sentimentos. O diabo tem roubado a nossa identidade de filhos. Você não está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito profundo. Satanás tem roubado a nossa identidade de filhos. Vou falar outra vez. Satanás tem roubado a nossa identidade de filhos. Você consegue entender isso? Nós não sabemos o que nós somos mais. Nós não sabemos que postura devemos tomar diante da sociedade, diante da família, diante da igreja, diante do trabalho, diante do empregado, diante do patrão, diante de uma autoridade. Por quê? Nós perdemos a nossa identidade. Nós não sabemos quem nós somos. Quem é você? Eu sou José dos Anzóis.
Só leva o fumo. Deus não gastou o tempo dele formando o homem para que você fosse uma coisa. Você não é coisa. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. E se tivesse apenas um homem na terra, Jesus teria morrido por ele. Você consegue entender isso? Então Jesus disse: venha o teu reino, venha o teu governo com força. Aí, essa é a primeira fase. Nós temos a segunda fase. Manifesta o teu reino, Pai. Manifesta o teu reino com poder. Manifesta o teu reino com milagres. Manifesta o teu reino com curas. Manifesta o teu reino com libertações. Manifesta o teu reino, Pai, na minha casa. Manifesta o teu reino com prosperidade. Manifesta o teu reino com alegria. Manifesta o teu reino com mudança na minha alma, na minha mente, no meu coração. Manifesta o teu reino dentro da minha casa. Manifesta o teu reino na minha rua. Manifesta o teu reino com cura, com milagre, com intervenção. Se preciso for, eu vou orar como Josué, e eu vou parar o sol, o universo, porque eu sou filho. Quem é você? Quem é você? Tolo, estúpido, desempregado, maltrapilho, cansado, desanimado, frouxo, covarde. Quem é você? Por que nós temos que desistir dos nossos sonhos, das nossas lutas? Por que nós não sabemos esperar? Por que as coisas não acontecem para nós? Porque nós não sabemos quem somos. Nós terceirizamos nossa vida, nós terceirizamos nossos desejos, nós abandonamos. A Bíblia diz que não, eu não posso ser inconstante, eu tenho que ser perseverante. Se uma porta se fechou, Deus vai abrir outra porta. Deus tem a chave de todas as portas do mundo. Isso é profundo, tem que anotar. E sabe o que ele fez? Faz assim com a sua mão. Diga: eu também tenho as chaves. Me convence. Eu também tenho as chaves. Para a solução dos meus problemas. Você entende isso? Ele colocou as chaves na sua mão. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Ele deu o nome de Jesus. Ele deu a unção de Deus. Ele deu a graça de Deus para você. Ele deu sangue para você. Ele deu o céu para você. E se não bastasse, ele disse: eu vou te assentar no trono comigo. Uau, o que é sentar no trono? Só Deus pode sentar no trono. Anjo não senta no trono, só Deus. E Jesus falou: você vai estar sentado comigo à direita de Deus Pai, no trono. Você entende isso? Então, anjo não senta no trono, mas nós podemos sentar no trono, porque nós temos a chave. Agora você olha para as pessoas, elas estão cansadas, desanimadas, tristes, oprimidas, deprimidas. Elas estão querendo abandonar os seus sonhos, porque não conseguiu um marido, porque não conseguiu uma esposa, porque não conseguiu um trabalho, porque não passou no concurso. Orei tanto, não passei. Que isso? Um pai humano que ama o filho, quer o melhor, e Jesus disse que ele é mau. Imagina Deus. E aí a Bíblia diz: faça-se a sua vontade. Vontade em relação a Deus não é desejo. Vontade em relação a Deus é propósito. Me dá uma caneta que isso é forte, eu tenho que anotar porque veio. Você sabe o que significa vontade em relação a Deus? Escreve aí. Quando a Bíblia diz assim: faça-se a tua vontade, sabe o que Deus está dizendo? Cumpra-se o teu propósito em mim. Uau! Cumpra-se o teu propósito em mim. Você foi criado com propósito. Você foi criado com propósito. Você foi criada, minha irmã, com propósito. Propósito que nasceu no coração do papai. Isso não é lindo? Eu fui criado com propósito. Eu preciso, cumpra-se em mim o teu propósito. O desejo e a vontade é apenas uma palavra muito simples,
Mas propósito é algo mais profundo. Propósito é algo mais nobre. Propósito é algo que saiu do coração de Deus. Então Jesus está dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você entende isso? Sabe, queridos, existe um texto na Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e esta é a confiança. Eu quero que você abra e anote isso. E esta é 1 João 5,14. Perde Apocalipse. Escute. E esta é a confiança que temos nele. Diga confiança. Diga fé perseverante. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, que se pedirmos alguma coisa segundo, muda a palavra, propósito, que se pedirmos segundo, não, deixa lá, que se pedirmos alguma coisa, deixa lá, isso, deixa assim, que se pedirmos alguma coisa, segundo o seu, sobe, temos a certeza de que Ele nos atende. O homem, ele cresce, ele desenvolve, ele produz, ele reproduz, o homem cria. Mas Deus é imutável, ou seja, não há mudança, nem sombra de mudança em Deus. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de pureza, Ele é Deus de santidade, Ele é Deus que estende a mão, Ele é Deus que nos leva e nos instrui, Ele é Deus que nos guia, Ele é Deus que nos conduz, Ele é Deus que dá o pasto verdinho. Há um tempo atrás eu estava falando assim: Senhor, uma das coisas que eu acho mais interessante é o pão nosso. Por que o pão nosso de cada dia? Aí eu entendi, a gente quando o menino não entende, é porque todo dia Deus tem um pão quentinho. Sabe, quando você chega na padaria, a moça fala assim: está saindo pãozinho. Você vai levar 4, você fala assim: puxa vida, acho que eu vou levar uns 8, está quentinho. Aí você chega em casa, abre aquele pãozinho, não sei se você faz isso, eu tiro o miolo e eu pego a manteiga. Tem uma manteiga que eu gosto muito, que não é margarina, chamada Aviação. Alguém conhece? Eu amo. Aí eu ponho ela um pouquinho no micro-ondas, que ela está muito dura, deixo ela derreter um pouquinho, e eu vejo que não tem ninguém olhando, eu como uns 2, 3 pães daquele. Agora tem pessoa que ela diz assim: rapaz, fulano está comendo o pão que o diabo amassou. Você já comeu um pão amanhecido? Um pão de 3 dias, você pega aquilo, parece um tijolo. Se você bater na cabeça de alguém, você pode matar o cidadão. Então Deus não é assim. Todo dia Deus tem um pãozinho quentinho para você. Todo dia Deus tem uma palavra para você. Todo dia Ele diz: não temas, não temas, eu estou contigo. A Bíblia diz, a palavra de Deus, a pastora Valnice pesquisou, achei interessante. Ela disse: Deus fala 366 vezes na Bíblia: não temas. Oh, mas isso é maravilhoso. Todo dia quando você abre os olhos, Deus fala: não temas. Para e pensa. Uma das coisas que eu acho interessante, eu vi uma pesquisa sobre quantas vezes o homem pisca o olho. Sabe quantas vezes você pisca por minuto? É fantástico isso. Aí eu li na Bíblia que Deus não pisca o olho. Eu falei assim: mas se nós somos a tua imagem e semelhança, papai, por que o senhor não pisca? Ele falou: porque eu estou sempre olhando para você. Eu falei: ai, que gostoso. O papai está sempre olhando. Ele falou assim: eu não pisco, porque se o inimigo vier, meu filho, ele vai ter que sair correndo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu cuido de você como eu cuido da menina dos meus olhos. Eu falo: obrigado, papai. Você consegue entender isso? Então, quando a Bíblia fala que quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, segundo o seu propósito, o propósito de Deus é revelado na Bíblia. O propósito de Deus é aquilo que o Senhor falou. O propósito de Deus é que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. Eu sei que nós erramos muitas vezes, nós pecamos, nós transgredimos a lei do Senhor, nós o desagradamos. Mas quando nós chegamos diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, humilde, nos colocamos diante dEle e falamos: Senhor, nos perdoa, eu sei que eu errei. Ele não olha para nós e nos condena. Ele nos coloca de pé, põe um anel no nosso dedo, uma roupa nova, Ele coloca sandália nos nossos pés e Ele fala: este é meu filho.
Você entende isso? Então você precisa aprender a orar. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Você precisa saber quem você é. Algumas pessoas chegam diante de Deus: Senhor, Tu sabes que eu nada sou. E alguns querem ser um pouco mais humildes. Ele fala: Tu sabes que eu sou menos que nada. Ora, Jesus não morreu por algo que não valesse nada. Jesus morreu por nós, porque nós temos um valor para Ele. Não tem como mensurar isso. Eu não sei se você sabe, Jesus, antes de vir, Ele era conhecido como anjo do Senhor, ou como a sabedoria de Deus. Após Ele se encarnar, Ele recebeu um corpo. Houve uma mudança no corpo de Deus, por toda a eternidade. Isso é profundo demais, nós não conseguimos entender isso. Sabe por que Ele fez isso? Por nós. Então, quando eu entro na presença do Pai, e eu falo: Pai, eu estou dizendo: meu Pai, meu Paizinho, Tu és aquele que cuida de mim, Tu és aquele que me sustenta, Tu és aquele que sara as minhas feridas, Tu és aquele que me abençoa, Tu és aquele que me toma pelas mãos, Tu és aquele que me põe nos Teus ombros como um cordeiro, uma ovelha que está machucado, ferido e cansado. Tu és aquele que sara as minhas feridas, Tu és aquele que me dá comida, Tu és aquele que me dá água, Tu és aquele que me acaricia, Tu és aquele que me abençoa, Tu és aquele que me carrega no colo, ainda que muitas vezes eu não consiga andar, não consiga correr, o Senhor me coloca no colo e o Senhor me leva. Eu entendo que Deus é isso, que Ele é meu Pai. Você entende isso? Então não se desvalorize. Você é importante demais para Deus, para que Ele abra a mão de você. Eu queria que você fechasse a sua Bíblia. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos participar na ceia. E depois da ceia eu quero fazer uma oração. Semana passada o apóstolo Léo esteve aqui ministrando para nós. Nós começamos um pouquinho sobre o Yom Kippur. No dia 13, os meninos, isso, podem subir. Já pode ir preparando a ceia para mim, por favor. No dia 13 de setembro, começou-se os 10 dias de preparação para o Yom Kippur. Esses 10 dias terminará no dia 23. Yom Kippur significa dia de arrependimento, dia de conserto, dia de perdão. Diga: arrependimento, conserto e perdão. Então, no dia 23, Israel comemora esse dia. E eu quero fazer uma oração com vocês. E na realidade eu vou orar, eu vou pedir perdão, e eu vou falar algumas coisas para vocês, dentro da oração que eu preparei. E você está tendo a oportunidade de consertar a sua vida. Você está tendo a oportunidade de procurar aquela pessoa e dizer para ela: me perdoa. Você está tendo a oportunidade de negociar ou renegociar suas dívidas. Você está tendo a oportunidade, Deus está dando para você. Não desperdice essa oportunidade, por favor, em nome de Jesus. E nós queremos, nós da igreja, eu, pastor, nossa liderança, que você realmente tenha uma vida plena. Mas para isso, é necessário reconhecer que você errou, que você falhou, que você pecou. Eu vou ler aqui rapidinho para você, 1 Coríntios. Diz assim: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. O pão representa o corpo de Cristo que morreu por nós. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse pão, você vai ver que ele é um pão sem fermento, representando o corpo do Senhor sem pecado. O único pecado que havia no corpo do Senhor era o meu pecado, era o seu pecado, era o nosso pecado. Mas ele foi gerado sem pecado. Esse suco de uva representa o sangue do Senhor, onde a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos lava, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Consegue entender isso? Então, você precisa examinar a sua alma, seu coração, sua vida. Falar: Deus, me perdoa. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, diga: Ele é fiel e justo. Diga outra vez, mais alto. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar
nos lavar, nos limpar de toda injustiça, de toda iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É aquele tipo de pecado que você tem cometido por tanto tempo que você não consegue abandonar. Mas se você tiver um coração disposto, Ele te dá graça sobre graça, para que você não caia no mesmo pecado novamente. Oh, isso é maravilhoso. Isso é divino. Isso alegra a nossa alma, o nosso coração. Então eu quero te dar um minutinho para a gente poder orar e você falar com o Pai. Para você falar: Pai, eu entendo quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Pode fechar seus olhos. Fala com Ele. Só um pouquinho. Pode ir tocando aí. Fala com Ele agora. Ele está lhe dando a oportunidade. Ele está lhe dando a oportunidade de você orar. Ele está lhe dando a oportunidade de você abrir os seus olhos para o céu e fechá-los para o mundo. Ele está te dando a oportunidade de você se arrepender, pedir perdão e ser perdoado. Fala com Ele. Você está sendo muito tímido, está sendo discreto demais. Entra na sala. Entra na sala do trono. Entra. Papai está lá te esperando. Papai está te esperando para pegar no colinho, para te abraçar, para te beijar, para passar remedinho na ferida. Papai está te esperando. Então entra lá e fala: Papai, estou aqui. Talvez você não tenha palavras, mas você tem lágrimas. Então que as suas lágrimas caiam diante dEle. Que as suas lágrimas sejam como orações, como sacrifício. Talvez você tenha sofrido, tenha chorado sozinho, mas papai está sempre te olhando. Ah, você não está falando com o papai. Fala com o papai. Abre sua boca e seu coração. Fala: Papai, estou aqui. Fala com Ele. Fala com Ele. Você não está orando, eu estou vendo. Fala com Ele. Depois de tudo que eu preguei, fala: Papai, estou aqui, sara minhas feridas, me cura, me abençoa, me ajuda. Eu preciso de um carinho, eu preciso de um chamego, eu preciso de um abraço, eu preciso, papai, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu sou um pai ruim, eu sou uma mãe ruim, eu sou um filho ruim, mas eu quero mudar, eu quero ser um filho bom, eu quero ser uma pessoa diferente, papai. Fala para Ele. O mundo te machucou, as pessoas te feriram. O seu relacionamento com o seu pai nunca foi bom. O seu relacionamento com a sua mãe nunca foi bom. O seu relacionamento com seus filhos nunca foi bom. Mas o seu relacionamento com Deus tem que ser bom. Então examina seu coração, examina sua alma, examina sua vida. Não perca a sua identidade. Não perca, você é filho de Deus. Moça, você é filha de Deus. Senhora, você é filha de Deus. Senhor, você é filho de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, você é filho. Filho tem direito, filho tem herança, filho tem cuidado, filho tem proteção, filho tem graça, filho tem favor, filho tem amor, filho tem suprimento, filho tem mão estendida do papai. É assim que as coisas funcionam. É desse jeito. Papai está olhando para você. Ele não pisca os olhos, porque Ele olha para você com olhos de amor, com laços de amor. Ele te atrai. Ah, quisera eu poder conhecer um pouquinho desse amor. Nós conhecemos muito pouco. Levante as tuas mãos para o céu. Diga: Senhor, eu dou graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua palavra, por eu ser filho, filha de Deus, no nome de Jesus. Todos digam amém. Dê um aplauso forte ao Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você saia do seu lugar pelas laterais, pegue o pão, o cálice, volta para o seu lugar. Espera, nós vamos participar da ceia juntos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar enquanto isso. Cante pra Ele no altar de adoração, seja sempre exaltado. Oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, cante e diga pra Ele: deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, oh sim, Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, Seja sempre exaltado. Quem é Ele? Jesus, Filho de O que foi que Ele fez? deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus,
simplesmente magnífico, maravilhoso. Tu és Emanuel. Tu és o príncipe da paz. Tu és rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós damos graças a Ti, no nome de Jesus. Levante esse pão para o céu. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Nós damos graças a Ti. Por esse pedaço de pão representa o corpo do Senhor. A Ti, somente a Ti, honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por morrer em meu lugar. Pelas feridas do Teu corpo nós fomos sarados. Abençoado seja esse pequeno pedaço de pão no nome de Jesus. Coma do pão, todos vocês. Semelhantemente, depois de Ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Levante o cálice para o céu. A Ele honra, glória, louvor, adoração, reconhecimento. Somente a Ele, somente diante dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Teu sangue nos limpa, nos purifica. Tome do cálice, todos vocês. Coloque sobre o banco, sobre a cadeira. Queria que você fechasse os teus olhos por um minuto e você começasse a falar palavras de amor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Feche os teus olhos por um minuto. Fale palavras de amor para Ele, de adoração. Fale palavras de gratidão. Fale para Ele. Fale palavras de amor. Feche os olhos, por favor. Fale palavras de amor, de adoração, de gratidão. Exalte o nome dEle. Levante sua mão bem alto.
do altar de adoração. Diga para ele: seja sempre exaltado. Quem é ele? Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória. Ele morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, sim, Senhor, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, que não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Alguém diga amém e diga glória a Deus. Aleluia. Te louvamos e te adoramos, ó Deus. Magnífico Emmanuel, poderoso, santo. Aleluia. Amém. Nós damos graças a Ti, Senhor, no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Queridos, eu queria que você ficasse de olho aberto. Eu queria que você prestasse atenção. Isso aqui é uma oração que eu escrevi. E é a oração onde fala do Yom Kippur, que é o dia de arrependimento, e é o dia em que nós pedimos o perdão do Senhor. E eu queria que nós fizéssemos juntos uma oração de concordância. Eu vou orando, vou falando. Se você concordar, você, sim, Senhor, amém, eu concordo, assim seja, e assim eu creio. Amém? Uma oração de arrependimento é uma oração qual eu tirei do meu coração, e eu queria que você prestasse atenção. Amém? Yom Kippur, dia de arrependimento e de perdão. Eu queria que vocês ficassem atrás de mim, não. Vocês ficam chateados comigo? Obrigado. Quero só o Senhor aqui. Amo vocês, amo vocês. Senhor, pedimos perdão pelo governo corrupto, desonesto, mentiroso, por toda a roubalheira no nosso país. Pedimos perdão pelas alianças que foram feitas com países comunistas e que têm oprimido o nosso povo brasileiro. Países que odeiam Israel, tais como Venezuela, Bolívia, Colômbia, Cuba, Irã e outros mais. Pedimos perdão por todo tipo de corrupção no governo federal, estadual, municipal. Pedimos perdão pela nossa cidade, que deveria ter um nome que glorificasse a Deus, porém recebeu o nome de um animal amaldiçoado por Deus, que representa o próprio Satanás. Perdoa, Senhor, a nossa cidade. Perdoa-nos, Senhor, porque através do nosso voto é uma aliança, e nós colocamos pessoas às vezes desonestas e corruptas no nosso governo, no caso no município. Eu também peço perdão, Senhor, à minha família, pelas vezes
que eu coloquei o ministério em primeiro lugar e deixei de brincar com meus filhos, passear com eles, dar um abraço, um carinho, um chamego, um pouco mais de amor. Peço perdão, Senhor, por não ter sido o marido que deveria ter, por não lembrar de datas especiais para minha família, por não comprar mais presentes, mandar uma mensagem de carinho e consideração. Hoje eu entendo isto. Peço perdão, Senhor, aos meus pais, por não ter sido o filho que deveria, amando, honrando, respeitando, obedecendo, ajudando, pois não entendi o significado de família. Peço perdão, meu pai, por não ter entendido o seu trabalho, o seu esforço, que mesmo longe de casa, ele mandava dinheiro para a mamãe nos sustentar. Peço perdão por tê-lo julgado, acusado, pois não entendia suas lutas, seus problemas, as suas dificuldades, suas tentações, as suas pressões. Papai, eu te amo muito, me perdoa. Sei que não fui o filho que o Senhor gostaria que eu fosse. Peço perdão à minha mãe pelas vezes que eu, como filho, como menino, desobedeci, respondi, critiquei e não ajudei como um bom filho. Mamãe, me perdoa por não ter abraçado mais. Hoje estou tão longe, sinto falta do teu colo, do teu abraço. Oh Deus, como sinto falta disso. Mamãe, eu te amo muito. Obrigado pelos teus conselhos, pelas suas orações. Te amo, mamãe. Peço perdão aos meus discípulos por não ser o pai espiritual que vocês gostariam que eu fosse. Peço perdão a toda a nossa liderança. Peço perdão aos nossos líderes diários, José Costa, Adriano, Patrício, Silvana, Odimara, Rosângela, por não dar um elogio, pelo bom trabalho realizado, pelo esforço que vocês têm feito, por não dar às vezes um abraço de amor e de gratidão. Peço perdão por não reconhecê-los publicamente como merecem. Vocês são valentes. Assim como o rei Davi tinha os seus, vocês são os meus valentes. Eu os amo de verdade. E agradeço pelo apoio de vocês, os momentos mais difíceis da minha vida. Que Deus lhes acrescente mais e mais bênçãos. Peço perdão a Deus por não cuidar do seu povo com mais dedicação, carinho, respeito e amor. Assim como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Peço perdão a cada um de vocês presente nesse lugar. E aqueles que depois irão ver, talvez essa mensagem, essa gravação. Não tenho sido um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Tenho feito muito pouco. Peço perdão se pelas minhas palavras ou atitudes eu fiz alguém se esfriar ou abandonar a fé. Peço perdão se ofendi, se escandalizei, magoei, machuquei algum irmão ou irmã, pois também sou humano e tenho muitos defeitos, eu sei. Peço perdão a cada mulher, as moças, as senhoras, se de algum modo não as respeitei como mamães, como irmãs mais velhas ou como filhas. Peço perdão se uma palavra minha ou atitude teve uma interpretação desrespeitosa ou licenciosa. Lhes garanto que não foi minha intenção. Eu as amo, assim como amo minha mãe, minhas irmãs biológicas. E vocês, mulheres, são como a mamãe que eu não tenho perto. São como as irmãs que eu amo. São as filhas das quais tenho ciúmes, zelo e amor.
Peço perdão a cada um de vocês, por tudo mesmo. E para finalizar, eu também quero liberar perdão. Eu perdoo a cada um, pelas vezes que pediram orações, foram abençoados por Deus, mas se esqueceram de testemunhar, se esqueceram de agradecer, e se esqueceram de dar a honra, a glória ao Senhor, porque só Ele é digno. Eu os perdoo pelas vezes que vocês falaram mal de mim, de minha família, e principalmente pelas vezes que machucaram meu coração, o coração dos meus filhos. Eu os perdoo pelas vezes que me criticaram, me julgaram, me sentenciaram, mesmo não sabendo das lutas, aflições, tribulações, sofrimento, o qual tenho passado nos últimos anos da minha vida. Eu os perdoo pelas lágrimas que me fizeram derramar sozinho muitas vezes, pois muitas vezes o servo do Senhor é um homem solitário, mas eu tinha a companhia do Senhor. Eu tinha Jesus no meu jardim, é onde eu encontro-me com Ele. Eu os perdoo de coração pelas datas especiais que passei, não recebi uma mensagem de amor, não recebi uma mensagem de gratidão, não recebi uma palavra pela minha vida. Eu não me importo muito com presentes, fico feliz sim, pois sei que custou para a pessoa. Eu me importo com a honra, eu me importo com amor, eu me importo com uma palavra: pastor, eu estou contigo, eu os perdoo. Vocês não precisam me pedir perdão, pois da minha parte vocês estão perdoados. Eu os amo, por isso estou aqui até hoje, durante todos esses anos. Obrigado a cada um de vocês pela sua confiança em mim como seu apóstolo, como seu pastor. Eu amo as minhas ovelhas, muito, 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 muito. Quando nós terminamos nossos cultos aqui na comunidade, nós colocamos uma imagem de duas pessoas se abraçando, e eu sempre digo: dê um abraço a essa pessoa que está do seu lado. Essa imagem, ela representa o amor fraterno, o amor de irmãos, e é o amor de Deus, e é o amor que eu tenho por vocês. Essa imagem me representa. Ela diz o que está no meu coração. Muitas vezes, tudo que eu queria era só um abraço. Deus os abençoe. Eu amo vocês. No altar de adoração seja sempre Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Seu nome é
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Que hoje seja um dia de arrependimento genuíno. Que hoje seja um dia de arrependimento verdadeiro. Oh, Paizinho querido, nós te agradecemos pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. A misericórdia que é a razão de não sermos consumidos, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. Nós abençoamos também, ó Pai querido, a vida do nosso pastor e da sua família, que durante tantos anos tem dado a sua vida por nós, ó Pai. Nós abençoamos o nosso pastor, nós amamos o nosso pastor. Declaramos vida sobre a vida dele e da sua família, em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado uma igreja abençoada, porque o Senhor tem nos dado pastor abençoado, porque o Senhor tem nos dado irmãos e irmãs de fé. Somos gratos ao Senhor, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por esse culto, por tudo que o Senhor fez hoje aqui em nome do Senhor Jesus, e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, para a honra e glória do teu nome. Levanta a sua mão para o céu. Pai, eu abençoo cada um desses queridos que aqui estão, Pai, que possam voltar para suas casas em paz, em segurança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. E você diga amém e aplauda ao Senhor Jesus com muita alegria. Amém. Dá um abraço nos 2 ou 3. Fala assim: como eu te amo, meu irmão. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever para o nosso EBD. Não se esqueça de participar do nosso Tadel, da sua cela. Até na terça-feira, até na semana que vem. Nós te amamos em nome de Jesus.